Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu canal, onde eu quero falar com você um pouquinho sobre o caderno de capa preta, como que isso vai acelerar os teus estudos, facilitar o seu aprendizado, evoluir radicalmente o seu desempenho e, consequentemente, te ajudar a conquistar a tua tão sonhada aprovação. Mas se você ainda não me conhece, meu nome é Thiago Pereira, sou auditor da Receita Federal, aprovado aos 24 anos em 16º colocado lá em 2014 e desde então treino pessoas emocionalmente para foco, disciplina, concentração e principalmente a neurociência por trás do estudo. A estratégia para você aprender com mais facilidade, em menos tempo, com menos esforço e com mais resultado. Então vamos lá, o que é o caderno de capa preta? Eu vou ser bem objetivo para você aqui, talvez você já tenha ouvido falar sobre ele, mas eu trago esse caderno de capa preta pelo poder que existe nessa imagem, né, de um caderno de capa preta. Se você imaginar grandes marcas aí, carteiras de capa preta, pastas de capa preta, notebooks pretos, passa uma certa seriedade, um certo poder. E é exatamente assim que você tem que tratar o seu caderno de erros. O seu caderno de erros, se você puder justamente comprá-lo preto, para você olhar para ele e falar, isso aqui é sério, aqui tem a minha evolução, aqui tem o meu progresso, isso vai fazer a diferença na sua mentalidade, na forma como você vai encarar ele. Mas para que isso aconteça, tem que ser algo muito bem construído. O caderno de erros, o caderno de capa preta, não deve ser construído logo que você inicia os teus estudos. Não deve ser assim, eu comecei a resolver questão, eu já comecei a errar algumas questões, já comecei a colocar no meu caderno de capa preta, já comecei a botar ali resumos, dicas, macetes, as questões que eu errei, todas as questões que eu errei. Não é esse o propósito do caderno de capa preta. O capa preta, ele é aquele caderno que depois quando você olhar para ele, você vai saber assim, aqui está o meu crescimento que falta para eu conquistar minha aprovação. Aqui está a cereja do bolo. E para que isso aconteça, você precisa primeiro chegar num nível que você sente aquele platô, aquela estagnação, que normalmente acontece ali em torno dos 70% a 75% de acertos numa matéria. Quando você já tiver estudado praticamente toda a matéria e tiver chegado próximo desse desempenho e sentir essa estagnação, sentir esse platô, aí sim é o momento de você começar a construir o seu caderno de erros, o seu caderno de capa preta. Por quê? Porque você já consolidou, memorizou, aprendeu ali os 60, 65, 70, até 75% da matéria. Mas existem ali 25% que você ainda está com um desafio muito grande para acertar, para memorizar e para consolidar. E aí sim, esses 25%, você vai analisando os teus erros, verificando o que você errou, qual foi o assunto, quais são as matérias e como que você pode memorizar aquilo, o que você tem que pôr de fato naquele caderno, qual é o macete, qual é a dica, qual é a frase, qual é a lei, qual é o artigo, o que de fato eu ainda estou errando e não estou conseguindo aprender. Para que isso seja extremamente específico, para que ele seja totalmente direcionado somente para os teus pequenos erros, que dali em diante é o que vai fazer você saltar dos 70, 75 para os 90, para os 95, para os 88, 89%. E essa pequena diferença, que é a diferença mais desafiadora para um concurseiro, para um estudante, é o que vai fazer você certamente sair ainda da condição talvez de algumas reprovações para a sua condição de aprovado. Mas perceba, ele não pode ser um caderno gigante, ele não pode ser um caderno genérico, ele não pode ser um caderno que tem muita informação vasta, solta, largada, que tem informação que você já está acertando, que você já sabe, que você já memorizou, porque se o teu cérebro percebe nele que ele não tem tanta utilidade, tanta profundidade, ele não se interessa mais tanto por aquilo. E aí você acaba deixando de lado, fazendo ele mal feito, e o teu cérebro, por não se interessar, não vai aprender tanto quanto poderia. Agora, você entender que ali está o segredo, digamos assim, ali está a cereja do bolo, ali está o que falta para você ser aprovado e você vai construindo ele aos poucos. A partir do momento que você já alcançou um nível ali intermediário avançado nos estudos, esse caderno vai ser um dos teus maiores aliados para você de fato dominar a tua prova, para você conquistar maestria nas matérias, para você chegar na matéria ali na hora da prova e destruir aquela prova. Faça o caderno, compre um caderno de capa preta, sério, não compre aqueles cadernos de colegial com surf na frente, com carrinho na frente, ou se você é menina, cheio de ursinho.
pega um caderno de adulto, um caderno de sucesso, um caderno de capa preta, um caderno que você vai respeitá-lo, porque ele vai ser um grande aliado seu, um grande amigo e um poderoso mentor para te mostrar o que ainda falta. E aí você vai construindo esse caderno. Você pode construir ele matéria por matéria, dentro de um só caderno, tá? Ou você pode construir ele de uma maneira aleatória. Afinal, o teu cérebro precisa aprender. E não interessa se ele vai aprender uma matéria ou outra. Eu até indico, eu sempre construí o caderno de erros de uma maneira até mesmo mesclada e misturada. Porque na hora da prova, inclusive, você terá que ter esse poder de lembrar uma matéria e depois lembrar de outra. Então eu fui colocando ali as principais questões que eu errava, os assuntos que eu ainda errava a partir dos 70%, 75%, conforme eu ia resolvendo e ia percebendo ainda que eu repetia aqueles erros, que eu não tinha aprendido aquilo, que era algo recente, que tinha sido cobrado e eu não tinha estudado. E eu fui colocando na ordem do caderno ali, criando pequenos parágrafos, né, esquemas, topicalizações, tabelinhas. E esse meu caderno, que era um caderno relativamente pequeno, eu utilizei ali algumas boas páginas, mas é um caderno que você tem ali o suprassumo para você melhorar o teu desempenho. E aí eu recomendo que você revise esse caderno. Pelo menos uma vez a cada 10 a 15 dias, você tire ali 1 horinha, 2 horinhas em um dia, ou em um dia 1 hora, no outro dia outra hora, para você fazer uma revisão legal desse caderno, para você reler esse caderno, relembrar, fazer novas anotações, tentar recuperar da mente, ver as questões de novo que tem aqueles assuntos. Isso vai ser poderoso para você, tá bom? Espero que você tenha gostado e eu convido você para se inscrever aqui no meu canal, ativa o sininho porque aí você recebe direto a notificação no seu e-mail assim que eu colocar um vídeo novo. Deixa o teu like, porque se você gostou desse vídeo ou de qualquer outro que você já assistiu meu, quanto mais likezinho você deixar, mais o YouTube entende que esse vídeo é relevante e vai mostrar para mais pessoas e assim você me ajuda a ajudar outras pessoas. E deixa aqui nos comentários qual é a sua pergunta, qual a sua dúvida, qual a sua curiosidade em relação aos estudos, como que você acha que eu ainda posso te ajudar. E se você quer saber de fato como eu posso te ajudar de maneira profunda, estruturada, que eu vou fazer você aprender mais rápido e acelerar a tua aprovação realmente como você nunca imaginou que poderia estudar, dá uma olhadinha aqui embaixo no meu treinamento, os 3 pilares da aprovação, tá bom? Vamos junto, vamos para cima, seja consistente, seja intencional, foca no processo, que a sua aprovação é consequência. Um forte abraço e até o próximo vídeo.